Bom dia, Gui. Oi, Gustavo. Bom dia. Ei, senhor. Tudo bem? Uhum. Oi, Rafa. Bom dia. Tudo bem, filha? Bom dia, professor. É geografia? É geografia. Que foi, Gustavo? Não tá pegando? Oi, pro. Oiê, tudo bem? Você tá bem, Lorena? Sim. Ah, então tá bom. Vocês estavam com aula de matemática? Uhum. Ah, então tá bom. Pelo menos vocês já acordaram, né? Né, Rafael? Porque quando você pega a primeira aula, até acordar, né? Vai no tranco, né? E aí, tudo bem? Como que vocês estão? Se cuidando? Senhor. Oi, Fi, tudo bem? Você não veio no churrasco por quê? Teve churrasco, senhor? Claro que não, né, Vi? Ficar em casa, senhor. Oi? Você ficar em casa. Tem que ficar em casa, por isso mesmo, né? Ah, mas tá bom, tá? Vocês estão Senhor, tudo você fez bem? churrasco cultural? Peraí, senhor, esqueci da apostila. Ei, ei, ei. Vou pegar. Fernandinho, cadê você, Fernandinho? Fernando tá dormindo ainda. Oi, Luísa, fala oi pra mim, bom dia. Oi, pro. Ah, não vai deixar eu te ver, não? Não. Só por foto, só pra matar a saudade? Ah, Arthur Moda, tá tudo bem? Sim. Oi? Microfone. Ah, agora. E aí, Arthur Lima, tudo bem? Cadê Pronto, o senhor, Thiago? peguei a apostila. Ah, cadê o Thiago? Thiago tava Senhor, na o aula Thiago de deve estar dormindo nessa hora. Thiago tava na aula de matemática ou não? Tava. Eu acho Não, que não tava. tava. Não, Tava? não lembro. Ah. Não lembro, senhor. Oi, Isadora, bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor. Pessoal, não esqueça de entrar lá, responder todas as atividades, tá? Da semana passada eu peço desculpa para vocês, porque como a gente manda, aí na hora que eu mandei a semana trocada, tá? Vocês me desculpam, me perdoem, tá bom? Uhum. Aí teve gente que viu, me mandou e eu corri e mandei para acertar. Falou? Professor, eu já tinha feito. Isso, mas agora você entra novamente e tenta responder, tá bom? Rapidinho, vira pra baixo. Vamos lá, então, nós vamos dar uma olhada, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar o conteúdo com vocês, vou fazer um pouquinho de revisão da aula passada e a gente vai dar continuidade. E aí, o que que acontece, tá? No final, eu quero ver se eu deixo uns 10 minutos para fazer uma revisão com vocês da atividade avaliativa, tá bom? Tudo bem? Tá. Deixa o microfone de vocês desligado. Se vocês quiserem falar, é só vocês ligarem e tá pedindo para estar falando, tá bom? Fiquem em paz, tá? Vocês estão assistindo os vídeos do Objetivo? Sim. É interessante que vocês assistam, porque lá também, tá? É muito bom os vídeos. Então é legal que vocês assistam, tá bom? Então vamos lá. Que página é, senhor? Nós vamos só fazer uma retomada rapidinho, tá? Só para me chamar a atenção de vocês. Na aula passada a gente falou um pouquinho do quê? De pontos de referência, como se localizava,
tá? Então, os pontos de referência, a gente falou um pouquinho do que? A gente tinha até uns desenhos onde mostrava um caminho, né? Usando como ponto de referência. Eu lembro muito bem que o Vinícius falou que ele mora lá no Ribeirão 2, aonde ele deu exemplo de um mercadinho, tá? Então, para que seja mais fácil de estar chegando, que são pontos de referência. Isso lá na página 6, tá? Na página 7 a gente falou um pouquinho das orientações pelos astros, né? No caso, principalmente o Sol, aonde ele nasce, aonde ele se põe, né? Aonde que é o norte, aonde que é o sul, né? Falando um pouquinho sobre disso, a gente falou do que? Da rosa dos ventos, né? E aí a gente entra nesse detalhe aqui. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, nós temos as tarefas 9, 10 e 11 para estar fazendo, tá? E aí vocês vão estar me mostrando, vão estar falando um pouquinho sobre isso. Na página 9 a gente fala um pouquinho das constelações, da bússola, tá? Das informações que se tem. Então vamos pensar um pouquinho nisso aí, tá? Então o que seriam essas constelações, né? No hemisfério norte, o que a gente visualiza, por exemplo, no céu, e no hemisfério sul, o que a gente visualiza? E nós temos a questão da bússola. Quando a gente fala da bússola, o que é a bússola? A bússola é um instrumento inventado pelos chineses e ela é formada por uma agulha com magnetita, ou seja, aquele pedra-ímã, né? Quando a gente usa, né? A gente gosta muito de brincar com o ímã, né? Porque a gente passa perto das moedas, a gente passa perto de algum ferro e ele gruda, né? Então é algo que chama a atenção nossa, tá bom? Olha lá a tarefa de número 10. Tá? Vamos lá dar uma olhada na tarefa de número 10 para ver o que é. Tarefa de número 10. Vamos lá. Alguém chegou a fazer a 9 e a 10? Eu não fiz, senhor. Tá. Sou sendo sincero. Eu fiz. Tá bom. Então vamos lá, Lorena, vou usar você como exemplo, tá? A tarefa de número 9 era para vocês fazerem uma pesquisa. Eu dei um exemplo do quê? Do GPS, né? O que você fez na sua tarefa de número 9? Posso ler? Pode, Lô. Existe o GPS e aplicativos de GPS para baixar no celular. O GPS funciona a partir de uma rede de 24 satélites que ficam distribuídos em 6 planos próximos à órbita do planeta Terra. Estes satélites enviam sinais para o GPS. Então, a partir disso, o aparelho de GPS interpreta dizendo aonde você está. Para usar o GPS, é só escrever aonde você quer ir e sua localização. Ele traça a rota e diz o tempo do percurso. Tá, e não podemos esquecer que ele é o sistema de posicionamento global, certo? Senhor, posso falar? Meu? Pode, rapidinho, vice, não dá tempo, tá? Tá. GPS é a sigla para Global Posicionamento System, que em português significa Sistema de Posicionamento Global, e consiste numa tecnologia de localização por satélite. Originalmente, o GPS foi criado em 1973 para facilitar os sistemas de navegação. Muito bem, tá? 73? Aí, por exemplo, a tarefa 10. Alguém chegou a fazer? Oi, Vi, muito bem. Fernando, você fez? Fernando? Sim. Ah, tá. O que você fez? Fala pra nós. Se você puder estar mostrando pra nós aí. Não, é que você tinha me chamado e tinha falado. Lorena, você fez? O que você fez no desenho? Mostra pra nós aí. Isso, aí você fez o desenho da sua casa, fez uma serra lá atrás. E Ô, aqui... professor, Só um minutinho, Fer. Muito bem, Lorena. Eu fiz a avenida também. Ah, tá. Muito bem. Onde você mora, alô? Jardim Ermida. Ah, o Jardim Ermida fica ali do Eloy Chaves, né? Entre o Eloy e a Serra. Muito bem. Fala, Fer. Fala, Fernandinho. Ô, professor, olha, eu não fiz a atividade 10, a tarefa então, 10, por causa que... eu tenho muita matéria durante a semana, eu fui fazendo as provas. Aí eu Tá, então pense um pouquinho. A tarefa 10...
Tudo bem. A tarefa 10 é para que vocês coloquem o seguinte, não se esqueça, tá? Vocês vão fazer um desenho da casa de vocês e colocando aonde o sol aparece e onde o sol se põe. Não esquecendo de colocar os pontos colaterais também. A partir, vamos falar assim, do leste, do oeste, você vai ter o norte e o sul e depois você tem os pontos colaterais, tá? Então não esqueça de estar fazendo isso aí, tá? Muito bem. Voltando lá para a página 10. Página 10? Calma lá, que agora eu me perdi. Senhor, página 10. Isso. Obrigado, Vi. Ó, página 8 falava dos pontos, então a partir daqui você tem os pontos colaterais. Falava das constelações e a questão da bússola, tá? E aí, na página 10. O que a gente vai estar vendo na página 10 agora? Linhas imaginárias. O próprio nome já diz. O que é linhas imaginárias? São linhas que a gente imagina que tenham ali, mas ela não está riscada no chão. Por exemplo, eu vou para São Paulo, chegando na Marginal Tietê, tem lá, por aqui passa o Trópico de Capricórnio. É uma linha imaginária, tá? Então, são linhas que dividem, que, vamos falar assim, quadriculam todo o globo terrestre, tá? Seja ele, por exemplo, paralelo, seja ele meridianos e tudo mais. Mas são linhas, por exemplo, imaginárias, né? Tem algumas que têm os nomes mais importantes, que têm nomes próprios, outras basicamente através do quê? Dos graus. Então vamos dar uma olhada. Pensando no globo, o Vinícius, responde para mim. Pensando no globo terrestre, o que significam as posições norte, sul, leste e oeste? As direções. Que Esquerda, mais? direita, frente, trás. Vamos pensar um pouquinho. Pensando no globo. Se você tem um globo e eu te falo norte, sul, leste, oeste, o que dá para pensar? Que são o quê? Pontos de... O que é o nome? Esqueci isso. Pontos de referência. Ou seja, ela serve para dar alguma localização para a gente. Olha lá a resposta, ó. Pensando no globo terrestre, o que significam as posições norte, sul, leste e oeste? Então, ele serve como posições de referência para a localização no globo terrestre. Então, por exemplo, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste, ou seja, hemisfério ocidental e oriental, tá? Então, isso é legal que a gente pense. Pode falar, Luna. Luna? Oi, senhor. É que você ligou o microfone, eu falei, será que ela está com alguma dúvida? Não. Pode falar. Tá, então já escrevam aí, tá? Pronto? Agora nós vamos descer mais um pouquinho. Falar um pouquinho. Pega lápis de cor aí que a gente vai estar precisando, tá bom? Hoje a gente vai usar lápis de cor. Olha lá, ó. Assim como definimos linhas que permitiram a construção das Rosa dos Ventos, a partir de onde o Sol nasce e se põe. Os cartógrafos também criaram linhas que permitem a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas são chamadas de linhas imaginárias. Uma dessas linhas é a linha do Equador, que divide o nosso planeta em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quem já ouviu falar na linha do Equador? Já ouviu falar que ela divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul? Muito bem. Então agora você vai pegar dois lápis de cor, um de cada cor, e você vai fazer o seguinte: você vai pintar o hemisfério norte de uma cor e o hemisfério sul de outra cor, tá? Vocês vão ter que pintar tudo? Vão, tá? Não precisa ser aquela cor forte, porque vocês vão ter que pintar por cima aqui também. Então é legal que vocês pintem tudo. Rapidinho, 2 minutos para estar pintando. 2 minutinhos para pintar. Peraí, é pra pintar só os países? Ou é Não, vamos pintar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui de uma cor, ó. Tudo isso aqui.
Pode passar por Senhor. cima dos países? Pode. Senhor, Oi, fala. na última aula eu já tinha feito no dia, eu tinha feito. Muito bem, Gustavo. É O para que pintar em vocês... cima da linha Às de vezes vocês querem ir adiantando, pode adiantar, não tem problema, tá? Fica mais fácil para vocês. É para pintar. Essa linha que divide é para pintar um pouco em cima e depois de outra cor embaixo? Não, isso, vocês vão pintar tudo aqui de uma cor e aqui de outra. São duas cores. A parte de cima de uma cor, a parte de baixo de outra. Tá. Rapidinho. Pronto? Ainda Peraí, não, senhor, ainda já não. pintei um, tá pintando outro. Quem colocou alguma coisa no bate-papo? É o professor que eu tô te enviando umas mensagens. Porque são umas Então, mas eu não dúvidas. consigo às vezes, Fer. Eu não consigo porque como eu tô com a tela aberta, tá? Eu tenho que interromper para olhar lá, tá bom? Ah, tá. Pronto, senhor, acabei. Tá. Aí depois que você pintou, quem que falou? Vinícius? Vi? Pintou em cima de que cor? Que cor você pintou em cima? Vermelho. Então você vem aqui, pinta esse quadradinho de vermelho, escreve hemisfério norte. O que você pintou aqui embaixo? Que cor? Laranja. Você vem aqui, pinta esse quadradinho de laranja, escreve hemisfério sul. Tá bom. Senhor, acabei. Tá. O que é pra fazer mesmo? Não vi. Você já fez a legenda? Aqui? Não, Tá, então aqui. A cor que você pintou aqui em cima, que cor que foi? foi vermelho. Então aqui você pinta o quadradinho de vermelho e escreve hemisfério norte. Aqui embaixo, que cor? Azul. Pinta aqui o quadradinho de azul e escreve hemisfério sul. Tá. Obrigado. Não. Pronto? Já terminaram? Dando sequência. Calma aí, pronto, tô acabando. Além da linha do Equador, estabelecemos outras linhas no mesmo sentido, chamada de paralelos. Essas linhas constituem círculos menores traçados paralelamente ao Equador, que diminui o diâmetro à medida que se aproximam dos polos. A partir do Equador, podemos traçar de 1 em 1 grau, 90 graus ao norte e 90 paralelos ao sul, né? 90 graus. No caso, 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul. Alguns desses paralelos recebem nomes próprios. São eles que delimitam as zonas térmicas da Terra. Então, no caso, nós temos o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, a linha do, vamos falar assim, a linha do Equador, por exemplo, ela está delimitando, mas quem recebe os nomes próprios? Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, tá? Isso a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. Eles delimitam as zonas térmicas, ou seja, as áreas mais quentes e as áreas mais geladas, por exemplo, mais frias, tá? Pessoal, grife essa parte, ó. Essas linhas constituem círculos menores traçados paralelamente ao Equador. Grife essa parte aqui.
essas linhas até Equador. Pode grifar. Já grifei. Pode falar, Vinícius. Já. Tá. Agora nós vamos para a página 11. Outra importante linha imaginária é o meridiano de Greenwich, que divide o planisfério em dois hemisférios. O ocidental, que é do lado oeste, e o oriental, que é do lado leste. Agora pinte cada um dos hemisférios com uma cor diferente, mais duas cores. Desse lado leste oriental, desse lado oeste ocidental, tá? E aí façam a legenda, tá bom? Rapidinho, vamos lá, pode pintar. Mais duas cores. Procure não usar o azul, porque o azul representa água. Pronto? Gustavo, terminou? Não, senhor, peraí. Oi, Thiago, tudo bem? Oi, senhor. Tava com saudade, tinha perguntado de você já. É que eu entrei meio atrasado. Ah, mas está conseguindo acompanhar? Tô. Tá bom, eu fiz um pouquinho de revisão da aula passada antes, até para que vocês, né? Oi, Nina, tudo bem? Tá conseguindo acompanhar? Sim. Arthur, fala oi para mim. Oi, senhor. Oi, tudo bem? Pronto, já pintaram? Senhor, eu tô no último, tá Peraí. acabando o último. Eu também. Senhor, Tá, não vai. vai lá, Guilherme. Acabei, professor. Muito bem, Mili. Acabei, senhor. Quem falou, Thiago? É. Muito bem, Ti. Ô, senhor, qual que é o lado direito e o lado esquerdo mesmo? Oi? Qual que é o lado esquerdo e o lado direito? Ó, dê uma olhada aqui na onde eu tô passando o cursor. Tá? Que lado é esse aqui? É o lado leste e aqui do lado oeste. O lado leste é oriental, o lado oeste ocidental. Olha o lado que o Brasil tá, ocidental. Ô, senhor, eu tenho que escrever Na- hemisfério oriental e hemisfério ocidental? Isso, muito bem, tá, Gui? Então, não pode escrever só Oriente e Ocidente? Mas se você quiser colocar oriental ou ocidental, pode. Ah, eu quero colocar oriente e ocidente. Se você souber, não tem problema, pode deixar. Pronto? Calma aí. Sim. Vou dar mais um minutinho, tá bom? Tá. Acabei, senhor.
Pronto, acabei. Muito bem. Então agora nós vamos continuando. Olha lá. Lembra dos nomes que eu falei que existe alguns que possuem nomes próprios? Olha o Círculo Polar Ártico. Olha o Trópico de Câncer. Olha o Equador. Olha o Trópico de Capricórnio. Olha o Círculo Polar Antártico. Estão vendo onde eu estou marcando? Estão acompanhando? Sim. Tá, olha o meridiano principal, tá? Meridiano principal ele divide a Terra em hemisfério oriental e hemisfério ocidental, tá? Isso é legal que vocês pensem, tá bom? Quando a gente for trabalhar com fusos horários, ou seja, com horas, se a gente estiver indo neste sentido, tá? A gente vai aumentar as horas. Se a gente estiver indo nesse sentido, a gente vai diminuir as horas, tá bom? Então vamos lá, ó. Diferentemente dos paralelos, os meridianos são semicírculos que passam pelo norte e sul. Grife essa parte daqui até aqui. Pode grifar aí rapidinho. Diferentemente até sul. Pode grifar. A partir do meridiano de Greenwich, podemos traçar de 1 em 1 grau 180 meridianos a oeste, 180 meridianos a leste. Por quê? Vocês devem ter aprendido em matemática que um círculo, ou seja, uma circunferência total, ela tem 360 graus, certo? Quando pediram lá para vocês medirem. Então, se você pegar um círculo inteiro, ele tem 360 graus. A Terra a gente divide 180 a leste e 180 a oeste, tá? Até para que vocês entendam. Na hora que a gente for somar 180 mais 180, 360 graus, tá? Isso até para que vocês entendam. Se você pegar, estão vendo a linha do Equador onde eu estou marcando? Tá? Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Para que aconteça, por exemplo, a localização exata de um ponto, a gente precisa ter o cruzamento desse ponto. Por exemplo, aqui, ó, aqui se cruza, por exemplo, né, o meridiano, um meridiano, por exemplo, se eu pegar aqui 30, 60, 90, um exemplo. 90 graus de meridiano e 0 graus de paralelo. Significa que eu tenho um ponto exato aqui. Aí eu consigo entender. Agora, se eu tiver só, por exemplo, um paralelo ou só um meridiano, eu não consigo ter a localização exata daquele ponto, tá bom? Continuando. Quem poderia estar lendo aí para mim? Vamos lá, Vi. Posso ler, senhor? Pode. Greenwich é uma localidade que pode ser entendida como um distrito da Grande Londres, situado no histórico condado de Kent, na margem sul do rio Tamisa. É também o nome dado ao meridiano de referência para as longitudes e que divide o globo terrestre em duas partes, ocidental e oriental. Encontra-se lá o Observatório Real de Greenwich, por onde passa o meridiano. Tá, então vamos pensar aqui um pouquinho. Olha aí, Greenwich é uma localidade que pode ser entendida como um distrito da Grande Londres, ou seja, é por onde passa o quê? O meridiano principal. Olha aí o distrito. É como se fosse o quê? Uma cidade, né? Um município, né? Aí nós temos meridiano. Quem continua? Eu, senhor. Pode ir lá, Thiago. O meridiano de Greenwich passa pelo Observatório Real, onde possui uma marcação física no solo. Por um acordo internacional em 1884, o meridiano é adotado como referência para as longitudes e fusos horários. Muito bem, pode grifar essa parte que é interessante para vocês também, tá? Quem pode ler aí? Você sabia? Eu. Vamos lá então, Lô.
A medida em graus que usamos para dividir o planisfério não é a mesma medida que utilizamos para medir a temperatura, apesar de terem o mesmo nome. Os graus são medidas que utilizamos para dividir as partes de uma circunferência, já que a Terra é redonda e forma ângulos. Muito bem, tá? Então aqui nós falamos em graus, mas não é o mesmo grau daquele de temperatura que a gente tem. Vamos para a tarefa 11 agora, tá? Vamos lá na tarefa 11. Tarefa 11. Linhas imaginárias. Dê o significado dos seguintes conceitos. O que são paralelos? Vocês grifaram lá atrás. Os paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador, a norte ou a sul. Pode escrever aí, pode copiar. Rapidinho. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Quem está no celular é mais complicado, né? Paralelos. Os paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador, a norte ou a sul. Ô, senhor, Fala, Ti. depois do paralelamente é o quê? A linha do Equador, a norte ou a sul. Tá bom, obrigado. Pronto? Terminou, Sim. Ti? Tá. Sim. Segunda questão. O que são meridianos? Vocês grifaram lá atrás. Lembra que eu pedi para vocês grifarem? Olha lá. Ó. Meridianos são semicírculos que passam pelos polos norte e sul. Né? Meridianos são semicírculos que passam pelos polos norte e sul. Professor, o que é depois do que passam? Pelos polos norte e sul. Foi essa parte que eu pedi para que vocês grifarem lá atrás, lembra? Pronto, senhor. Pronto. Muito bem. Tá? Agora nós vamos para a questão 2. O que está pedindo a questão 2? Localize no mapa abaixo os hemisférios e as linhas imaginárias que delimitam. Muito bem. Então nós temos aí. Cadê o hemisfério ocidental? Onde que é o ocidental? Desse lado. Aonde que é o oriental? Deste lado. Aonde que é o hemisfério norte? E aonde que é o hemisfério sul, tá? Então pode fazer aí, tá? Pode escrever. Aqui já tem, ó, hemisfério ocidental, oriental, hemisfério norte, hemisfério sul. Pode escrever aí rapidinho.
Guilherme, tá conseguindo? Ô, senhor, Pode falar. eu vou mostrar aqui, ó, pra você aqui, ó, que eu fiz dentro do mapa. Tá, levanta um pouquinho, Gui. Sim, aqui. Isso. Tá? Não tem Senhor, problema, tá? poderia subir rapidinho aí só para eu conseguir pegar a primeira questão? Sim. Só para terminar de copiar aqui. Senhor, Oi. o Lima falou que não tá te ouvindo. Oi, Lima. Ele falou que não tá te ouvindo. Então, mas aí não é o microfone, o fone dele, né? Você tá me ouvindo bem, Vinícius? Sim. Tá. Arthur Lima. O Lima saiu. Às vezes ele vai tentar entrar de novo, porque às vezes é o microfone dele, tá bom? Na aula de matemática, eu chamava parecia que ela tá me ignorando, só que era meu microfone. Aí eu gritava, nem ouvia. Gui, conseguiu? Sim. Tá. Eu? Aí fica aqui, ó. Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental e hemisfério ocidental, certo? Agora nós vamos voltar lá para a página 13, senhor. Isso. Na página 12, nós vimos sobre o Greenwich, nós vimos aqui sobre o meridiano, né? E a tarefa 11. Agora nós vamos falar sobre um pouquinho sobre as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? É para dar a localização exata de um ponto. Eu preciso saber aonde o Vinícius está, a latitude e a longitude do Vinícius. Se eu não tiver a latitude e a longitude, eu não consigo ter a localização exata de onde ele se encontra. Eu preciso ter o quê? A localização exata de um ponto. O que eu localizo? Né? Eu tenho que ter o cruzamento entre os dois pontos, entre o ponto A da latitude e o ponto B da longitude. Aí eu tenho esse cruzamento entre os dois pontos, tá? Então vamos supor que eu tenho o quadriculado e ali eu vou ter a localização desse ponto. Então, coordenada geográfica. O cruzamento das linhas dos meridianos com os paralelos permite definir a latitude e a longitude de qualquer ponto da superfície terrestre. Chamamos esse encontro de coordenada geográfica. Então, encontro entre os dois pontos. Lima, tá me ouvindo? Lima? Arthur? Oi, Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, senhor? Agora eu estou. Ah, tá, tô te ouvindo. Eu saí e Ah, entrei de então novo. tá bom então, tá? Então, coordenada geográfica nada mais é do que o quê? A localização exata de um ponto com base na latitude e na longitude. Olha a latitude. A latitude tem como base o quê? Lorena, a latitude tem como A linha do base o quê? Equador. A linha do Equador. Muito bem. Ela vai de 0 a 90 graus. Ela pode ser norte, pode ser sul. A longitude, ela tem como base o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Ela pode ser leste, como ela pode ser oeste. Ela vai de 0 a 180 graus a leste, de 0 a 180 graus oeste. Olha aí, vamos ler isso aí. Vinícius, lê para mim o que está escrito latitude. É a distância em graus de um lugar qualquer da superfície terrestre até o Equador. Ela levaria, como vimos, de 0 a 90 graus, tanto para norte como para sul. Ó, ela tem 3 pontos principais. A latitude, ela vai de 0 a 90 graus. Ela pode ser norte ou sul e tem como base a linha do Equador. Isso vocês têm que saber. O que é a latitude? A latitude tem como base a linha do Equador. Ela vai de 0 a 90 graus ao norte ou ao sul.
Se der 100 graus, não é latitude, é longitude. Certo? Então, vocês têm que pensar nisso aí, tá? Longitude. Vinícius, o que é longitude? É a distância em graus de um lugar qualquer da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Ele levaria de 0 a 180 graus, tanto para o leste como para o oeste. Olha que interessante, a longitude, ela tem como base o meridiano principal, ela vai de 0 a 180 graus e pode ser leste ou oeste. Você sabendo o que é latitude e o que é longitude, você acha qualquer ponto na superfície terrestre. Se eu pegar um mapa, quadricular ele com latitude e longitude, eu tenho condições de saber aonde o Vinícius se encontra, a quantos graus ele está de latitude e a quantos graus ele está de longitude. Tá? Olha que interessante. Todos os pontos da superfície terrestre correspondem a uma coordenada geográfica. Observe com atenção a imagem abaixo, que se refere ao delta do Mississippi, localizado no sul dos Estados Unidos. Você pode ver que ele está aqui. Aqui eu tenho que ter a longitude e a latitude. E aí eu tenho a localização exata desse ponto. Tá? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Para a aula que vem, vocês precisam dar conta da tarefa 9, 10 e 11. E vocês precisam saber o que é latitude e longitude para a próxima aula. Tem que decorar? Você que usa o nome se você quiser. Decorar, não. Mas você tem que saber, porque lá no 8º ano isso vai cair também em prova, tá bom? Tá bom. Ô, senhor, Oi, pode falar. a gente, lá na aula de ciências, a gente tá falando do dinossauro, essas coisas. Aí o senhor Jefferson falou, essa daí é a época do senhor Anselmo, hein? Isso, mais ou menos isso, tá? E desde quando eu aprendi latitude lá nessa época, até hoje eu não esqueci, tá? Fala, Lô. Eu já tinha feito a prova da semana passada que veio errado. Eu vou ter outra chance para fazer ela agora? Você entra lá, Lô, e é para ter, vamos lá, cancelado todas. Então você entra e tenta responder novamente, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá? Agora, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Eu preciso falar uma dúvida, senhor. Não pode falar. Você sabe quando vai sair as notas da prova? Quais provas? A da Todas. P2. Provavelmente hoje a Márcia já verifica os alunos que não responderam, já manda pra gente e vai sair um relatório. Saindo um relatório, a gente entra já no portal e começa a digitar a nota, tá bom? Tá? Eu vou começar com a foto do meu gatinho, tá? Pra vocês verem, tá bom? Pessoal, faz um favor pra mim. Se vocês puderem tirar, por exemplo, o nome de vocês e colocar as fotos, porque eu vou estar tirando uma foto de vocês agora para registrar a presença, pode ser? Rapidinho. Muito bem, pode ir. Qualquer coisa, tá? Vamos lá um pouquinho agora, vamos fazer uma revisão rapidinho. Ó, eu coloquei alguns conceitos para vocês darem uma olhada, tá? Então vamos lá. As coordenadas geográficas nos dá referência para localizar os hemisférios de uma determinada área, estabelecer noções relativas de distância, encontrar a exata posição de um determinado ponto no mapa, localização de um espaço físico fixo com a utilização da latitude e a longitude. Gente, isso é referência, tá? Então é interessante que vocês marquem, porque isso aí pode estar ajudando vocês na hora da prova, tá? Não se esqueça o seguinte, nas provas pode ter alguma pegadinha, tá? Exceto, não, alguma coisa assim. Então fique atento aos enunciados. Se tiver alguma questão falando não, falando exato, vocês têm que analisar conforme a pergunta, tá? Ó, outra parte das coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são extremamente importantes no sentido de apontar a localização precisa de qualquer ponto existente sobre a superfície terrestre.
Elas constituem-se a partir da combinação de uma série de elementos que envolvem linhas imaginárias e sistemas de medidas como a latitude, a longitude, os meridianos e os paralelos. Foi o que nós estudamos hoje, certo? Tá? A linha do meridiano de Greenwich foi criada em 1884, tá? Essa linha imaginária... Posso continuar? Essa linha imaginária foi fruto de uma convenção para designar a hora inicial, o ponto a partir do qual se medem os fusos horários e as coordenadas geográficas. Lembra que eu falei para vocês dos fusos horários? Tá? Dessa forma, tudo que se encontra a leste de sua localização tem horas e longitude positiva. E, consequentemente, tudo que se encontra a oeste tem horas e longitudes negativas. Lembra que eu falei para vocês, a leste, você está aqui, você vai nesse sentido, você aumenta. Você está aqui, você vai para esse sentido, você diminui. Falando um pouquinho da bússola. O que é a bússola? É um instrumento, por exemplo, que tem base no que? No campo magnético. Isso é legal que vocês analisem. E a questão, por exemplo, dos pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste, a partir do nascer do sol. Tá? Alguém de vocês tem alguma dúvida? Que se quiser tirar um print da tela, se quiser Eu acabei de tirar. Isso, se quiser tirar uma foto, pode tirar, porque isso aqui pode estar ajudando vocês na hora de responder as atividades, tá bom? Pode falar, Lorena. Lô, seu microfone está desligado. Tiago, tudo bem? Sim. Ô, senhor, Pode perguntar, filho. as provas da semana que estava errado, você tinha falado, até quando que pode fazer? Você não respondeu ainda? Eu estou respondendo, eu respondi Ah. só semana passada. E tem que dar uma olhada, porque tem que responder o mais rápido possível, tá? Porque senão o sistema fecha e você fica sem nota, tá bom? Tá bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Pode falar. Guilherme? Gui? Eu? Isso. Não, nenhuma não, senhor. Ah, então tá bom. Fernandinho? Professor, Oi, pode falar, Lorena. toda semana vai ter essas provinhas de 5 questões? Toda semana, tá? Tá bom. Então é legal que a gente pense. Eu vou ver se eu consigo montar para toda semana esse roteirinho de estudo para vocês, porque aí ajuda vocês a estar respondendo, tá bom? Aí a gente vai estar trabalhando isso aí. Mas aí a gente precisa dar conta do conteúdo, porque aí no final eu faço isso com vocês, tá bom? Pode perguntar. Quem que tá aí nesse Galaxy Tab A? Luna, tá tudo bem? Guilherme, quer perguntar? Pro, mas pode fazer uma revisãozinha para fazer a prova, para ajudar? Como assim? Não entendi. No caderno, fazer uma revisão? Pode, se você quiser. Em cima disso aqui, ó, eu coloquei todos os conceitos e todas as informações que vai ajudar vocês a estar respondendo, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. Tá? Vai cair sobre a bússola, vai cair sobre os pontos cardeais novamente, vai cair sobre as coordenadas geográficas, sobre os meridianos e os paralelos, tá? A latitude e a longitude. Então é legal que vocês estudem, tá? E para a aula que vem a gente vai usar muito mais latitude e longitude. Então estudem lá aquilo que eu falei para vocês. Tá bom? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, pode começar a sair, porque vocês têm aula daqui a pouco e eu também, tá? Então podem começar, tá bom? Pessoal, vocês Alô, me desculpem. Tá, Tchau, vocês Pro. me desculpem do erro da semana Tchau, senhor. passada, tá bom? Não foi nada, não. Não é nada. Tchau, senhor. Hello, hello, Mary Stars. Que é isso? Tchau, Pro. Tchau, beijo, tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau.